Mateus, Antiquiarmo, né? O presente de Deus, um apóstolo, não é isso? Seguidor de Jesus, foi chamado por Jesus, certa feita, quando estava trabalhando, estava na alfândega, né? Cobrando lá os impostos, e Jesus simplesmente falou para ele: levanta-te e siga-me. Mateus, sem questionar nada, se levantou e seguiu Jesus. Aí vem Marcos. Depois de Mateus vem Marcos, não é isso? Marcos era um apóstolo? Não, era um evangelista. Marcos escreveu para os romanos inicialmente, e Mateus para os judeus inicialmente, né? E depois de Mateus, Marcos não é um evangelista, não foi um evangelista, mas Marcos andou com um apóstolo. Qual foi o apóstolo? Pedro. Tudo que Pedro viveu, falou, Marcos registrou nos 16 capítulos. Mas depois do evangelho de Marcos, vem quem? Lucas. Lucas era um apóstolo? Também não era apóstolo. Lucas era um médico, historiador e cooperador da obra de quem? De Jesus. Mas ele acompanhou quem? Ele foi discípulo de quem? Do apóstolo Paulo. Paulo precisava de um médico do lado dele, porque Paulo, ele passou por uns estreitos. Era apedrejado, espancado, levava paulada, cuspida, jogava ele, tentava jogar ele num local alto para matá-lo, mas não adianta, que os filhos de Deus só partem quando chegar o momento, chegar a hora, né? Até para as coisas, até para partir para a glória também tem um momento certo, né? O homem pode fazer de tudo para acabar com a vida dos filhos de Deus, mas não adianta. E assim foi o apóstolo Paulo. Mas Paulo teve um homem abençoado ao lado dele. Qual é o nome dele? Lucas. Lucas era judeu? Não. Grego. Lucas era o quê? Grego. Era um grego, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, da vida de Lucas, para a gente entrar no Evangelho. Mas aí você sai de Lucas e vai para João. João era um apóstolo. E que João era esse? João, primo de Jesus? Sim. Filho de Isabel com Zacarias? Não, esse João era discípulo de quem? De Jesus, que depois foi chamado de apóstolo. O apóstolo João, aquele que foi para a ilha de Patmos, ele ficou um bom tempo na ilha de Patmos, recebendo a revelação, não é isso? Recebendo o Apocalipse. Mas a gente também precisa lembrar que João não escreveu só o Apocalipse, ele escreveu o próprio Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, mas também ele escreveu o quê? 1 de João, 2 de João, 3 de João, não é isso? Assim como Pedro também escreveu 1 de Pedro, 2 de Pedro. Aí vai lá para João, 1 de João, 2 de João, 3 de João, e avança mais um pouquinho, chegamos ao Apocalipse. João era quem? Era o servo amado, né, de Jesus. Assim como Lucas era um médico amado, está registrado em Colossenses. Só em Colossenses 3 fala sobre esse médico amado. Aí você vê logo no início, e algumas coisas aqui eu estou repetindo, né, irmã Alessandra? Repetindo, a gente precisa, né, cristalizar essas informações na nossa mente, para quando nós recebermos a oportunidade de falar do amor de Jesus, a gente lembre do plano da salvação, do início até a consumação, até a ressurreição, não é isso? Pelo menos até a ressurreição, a gente precisa entender o plano da salvação, para que nós possamos também proclamar o Evangelho, ou seja, as boas novas. Precisamos entender. E quando você começar a entender, e você ainda não foi batizado, quando você começar a entender, ou quando você entender, você já estará, em princípio, preparado para quê? Para descer as águas. Alguém que ainda não foi batizado, não precisa falar, mas se você não foi e almeja ser batizado, você será batizado, amém? Glória a Deus, no momento certo. Então, olha só, versículo Lucas 1. Fala já. Lucas 1. Lucas 1 diz o seguinte, olha, eu estou na versão, nova tradução na linguagem de hoje. Algumas coisinhas diferentes aqui, mas tem a nova versão internacional, é isso? Tem a ARA, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, tem várias versões. A que eu estou aqui é nova tradução na linguagem de hoje. Bom, no versículo 1 já diz o quê? Prezado Teófilo. Muitas pessoas têm se esforçado para descrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Prezado Teófilo. Lucas está escrevendo para quem? Para uma pessoa. E o significado desse nome é
amigo de Deus. Lucas era grego, certo? O médico amado era grego. Mas ele estava escrevendo a pedido de Teófilo, registrando tudinho, né? Olha só, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Embora Lucas não tenha seguido Jesus, não tenha acompanhado Jesus, mas ele viveu junto com pessoas que acompanharam, foram o quê? Testemunho ocular de Jesus. Aí continua assim, ó. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho, ou seja, das boas novas. Portanto, excelência. Olha o tratamento que Lucas, né? Olha a forma que Lucas trata Teófilo. Há um entendimento, há um conhecimento, né, por parte da tradição, que Teófilo ele ocupava uma posição elevada no Império Romano. Império Romano esse odiado tanto pelos judeus, né? Portanto, excelência, eu, Lucas falando, né, estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bem, ou seja, seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Peraí, ele estava escrevendo por uma pessoa que já tinha um certo conhecimento do plano da salvação. Mas só que esse Teófilo, ele pediu que Lucas escrevesse de forma mais acurada, mais detalhada sobre a vida de Jesus, sobre o plano da salvação. E foi a pedido de quem? De Teófilo. Ele pediu para que Lucas escrevesse. E para que Lucas escrevesse isso, ele foi conversando com as pessoas que acompanharam, que seguiram Jesus, né? Testemunho ocular. E tudo de forma bem detalhada, de forma bem acurada. Por isso que esse evangelho é o evangelho que tem mais detalhes sobre a vida de Jesus, o evangelho de Lucas. Não é isso? Aí vamos seguir. Cadê? Versículo 4. A fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. A palavra de Deus nos diz o que sobre a verdade? E conhecereis a verdade, João 8,32 nos diz isso? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade sobre quem? Sobre a vida de quem? Jesus. Sobre a vida de Jesus, o Filho do Deus vivo. Né? E aqui a gente não vai entrar muito em questões teológicas, se Jesus é Filho de Deus, se Jesus é Deus. A gente não entra nessas questões. Não. O que a gente precisa saber é que a Bíblia todinha relata que Jesus é o quê? Filho de Deus. Aí quando você vai, olha só, irmãos, quando você vai em João capítulo 3, versículo 16, que é o texto alto da Bíblia, né, pastor Marcelo, diz assim, Deus amou o mundo e enviou quem? Seu próprio filho. Seu próprio filho. Enviou quem? Seu filho. A Bíblia tem centenas de passagens dizendo que Jesus é o Filho. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o Filho do Pai Altíssimo, Criador dos céus, da terra e do universo? Você crê nisso? Você crê não, ou creu não pelos próprios esforços, mas por causa do Espírito do Altíssimo que convenceu você que Jesus é Filho. Você crê nisso? É o suficiente para você viver o quê? A salvação. Você crê que Jesus é o Filho? Não entra nessa que Jesus é Deus ou não é. É um Deus ou são três deuses, e tem hora que eu faço a confusão. A Bíblia é clara, quem confunde é o ser humano, que faz tanta confusão. Estuda, não sou contra o estudo, tem que estudar, mas tem hora que fica, parece mais confuso do que antes. Se você pegar a Bíblia lendo em carreirinha, de forma, né, na sequência, parece que fica, dá para entender melhor. Então Jesus é o Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? A vida eterna. Eternidade. A eternidade é através da fé em Jesus, Filho de Deus. E essa verdade, tinha alguém interessado em conhecer a verdade. Quem era? Teófilo, amigo de Lucas, que era grego, e Teófilo também. Nós sabemos que no palácio, no Império Romano, né, tinham gregos, não só gregos, mas tinham pessoas de outras nacionalidades que compunham o Império Romano, não é isso? Aí diz assim, ó. Então a gente sabe, primeiro ponto aqui, que o objetivo deste evangelho, certo, é levar o quê? A verdade para Teófilo, mas não só para Teófilo, mas através do Teófilo, que foi um patrocinador de Lucas, não é isso? Esse evangelho chegou aos gregos, somente aos gregos? Todo mundo. E qual era a cultura que imperava, que dominava? Era a cultura helenística.
evangelista, não é isso? Né? Do Império Romano, né? Então esse evangelho foi se propagando, foi avançando pela Palestina, pelo Oriente Médio, até chegar aonde? Ao nosso conhecimento, não é isso? Né? Glória a Deus. Mas é a partir do versículo 5, você já vê aí sobre Zacarias e Isabel. Fala sobre o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista é anunciado. Aí você vê no versículo 5. Bom, quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel. E também era de uma família de sacerdotes. Aí vamos continuar falando sobre Zacarias e Isabel. Olha só. Observem bem. Nós precisamos entender. A Bíblia diz que esse casal era um casal respeitado. E diz assim que ambos eram o quê? Justos. Eles andaram irrepreensíveis diante de quem? Diante do Pai ou diante de Jesus? Eles andavam irrepreensíveis e diante do Pai ou diante do Filho? Diante do Pai, porque até então o Filho não tinha chegado. Primeiro que você vai ver daqui a pouquinho que João Batista nasceu aproximadamente 6 meses antes. Depois aqui vem Jesus. Então eles viviam o quê? As leis e os profetas do Pai, do Altíssimo. Mas eles viviam as leis e os profetas e eles conseguiam viver uma vida agradável aos olhos de Deus sem antes mesmo do Evangelho? O que a Bíblia diz? O que o Evangelho diz? E eles conseguiam. Daniel conseguiu viver uma vida agradável aos olhos do Pai sem conhecer o Evangelho? Sim. Claro que Daniel é lá atrás. Lá na época de quem? Nabucodonosor, né? Lá atrás, bem lá atrás. Ele conseguiu viver uma vida que agradava a quem? Ao Pai. Não é isso? Então olha só, Zacarias e Isabel, eles eram justos, andavam irrepreensíveis diante do Pai, como Enoque, né? Alguém conheceu Enoque aqui? Não conhecia, mas já ouvi falar sobre Enoque. Enoque viveu aproximadamente 365 anos. E o que aconteceu com ele? Ele foi trasladado. E iremos, né? Em nome de Jesus. Ele foi trasladado. 365, mas ele viveu pouco, porque os homens na época viviam quantos anos? Viviam muitos anos. 1000. Só Matusalém viveu 969 anos. Nossa, mas o calendário era o calendário lunar, não era, eu nem sei se na época tinha calendário ainda, não sei nem se existia o calendário lunar na época, né? Porque o judeu vive o calendário lunar. Nós estamos aonde? Que ano, Marcelo, me ajuda? 1788, 1890, estamos 5.890 ou 790, uma coisa assim, que completou agora, né, no período aqui do Yom Kippur, né, passagem do ano judeu, né, calendário. Mas a gente entende que esses homens viviam muito. E Deus, a gente precisa lembrar que lá em Gênesis, Deus fala que o tempo do homem diminuiu, reduziu por causa de quê? O que fez os anos do homem serem reduzidos? O que foi? O pecado. A multiplicação do pecado fez com que o homem atingisse no máximo 120 anos. Foi reduzido isso. Esse tempo foi reduzido por causa disso, né? Para a gente entender o que o pecado faz nas nossas vidas. Mas tinha um homem ali, que fazia parte do império, que tinha sede de conhecer a verdade, né? A gente vai avançando e vê a situação de Zacarias e Isabel, que viviam a verdade do Velho Testamento e tinham uma vida agradável, né? E eles observavam os mandamentos. Aí você vai avançando, olha só o que diz no versículo 6: esse casal vivia a vida que para Deus é o quê? Correta, obedecendo firmemente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Aí eu fiz uma pergunta aqui, acho que eu não estou lembrando disso, na terça-feira. Lucas escreveu sobre a vida de quem? Jesus. Ele relatou detalhes. Se Lucas fosse escrever sobre a nossa vida, se Lucas fizesse um levantamento sobre a nossa vida e fosse tentar deixar tudo registradinho, tudo anotadinho, sobre tudo que a gente viveu nessa terra, o que ele escreveria da gente? Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente precisa contextualizar, precisa trazer, aplicar a palavra de Deus. Então, há uma coisa que a gente precisa entender, que nós devemos nos preocupar com o quê? Com o nosso
testemunho. Assim como Zacarias e Isabel davam um bom testemunho e levavam uma vida que agradava ao Pai, nós precisamos levar também uma vida que agrade ao Pai. Porque as pessoas nos observam. Ah, pastor, mas eu antes, não interessa o que você fez antes na tua vida. O importante é que, a partir do momento que você teve um encontro com Jesus, algo de muito impactante aconteceu na tua vida. As coisas velhas ficaram para onde, Mateus? Para trás. O homem acusa, o homem aponta, o homem recusa, fuzilando, apontando, metralhando. Eu quero saber o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você, o que as pessoas pensam, o teu passado, o que aconteceu a partir do momento que você creu que Jesus é o único e suficiente Salvador. O que Jesus fez com o seu passado? Ele apagou. Não importa o que você fez semana passada, se hoje você teve um encontro com Jesus. O homem vai apontar, vai acusar, né? Mas o Altíssimo faz o quê? Com o teu passado ele apaga. Esse é o poder, né, do sangue de Jesus, que foi aspergido na cruz do Calvário por mim e por você. Deixa o homem falar, deixa as pessoas falarem, deixa elas pensarem. O importante é o que Deus pensa sobre a tua vida. Você creu no Filho dele? Está salvo, está apagado o teu pecado, não interessa. O homem gosta de falar, não gosta? Como gosta de falar? O ser humano, quando eu falo homem, é o ser humano, tá bom, irmãs? Ah, não é só os homens não. O ser humano gosta de falar. Gosta de quê? Apontar, né? E é fácil a gente apontar para a vida do próximo, mas para a nossa. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que cada um deve fazer o quê? Examinar. Antes de tomar a ceia, cada um deve fazer o quê? Examinar. Não é a vida que está na frente, nem atrás, do lado esquerdo, do direito, não. Cada um examinando o quê? A sua própria vida. Aí quando a gente examina a nossa própria vida, o que a gente encontra? Ah, pastor, meu coração é só bondade, 24 horas. Bom coração. Eu estou quase sendo transladado, igual Enoque, de tanta bondade que eu vejo no meu coração. Será? Às vezes, quando dá vontade de falar mal de alguém, na minha vida não, a minha língua, igual eu falava, sabe, na minha língua é tudo, conversa, se deixar a gente fala, se a gente não vigiar a gente fala, e continua falando, né? Mesmo que não fale, falemos, a gente faz o quê? Pensa, pensa quanto viaja. E dependendo do seu alimento durante o dia, certo? O seu coração vai estar alimentado com muitas coisas que vai te induzir, vai provocar o quê? Vai te incentivar a falar ou pensar em coisas que não são agradáveis ao Pai. Por isso que a palavra de Deus diz: buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém. Quem vai ver ao Senhor sem paz e santificação? Ninguém verá ao Senhor. Então é importante que a gente entenda que precisamos dar o quê? Bom testemunho. O que Lucas escreveria sobre as nossas vidas? Bom, então aí vem as preocupações da família, dessa família, né? Que não tinha filhos, mas também, se você falar em Gênesis capítulo 15, versículo 2, você vai ver uma mulher formosa, mulher bonita, que também não tinha filhos. Era quem? Sara, antes chamada de Saraí, né? A esposa de Abraão. Isabel era estéril e tinha idade avançada, conforme está escrito aqui no versículo 7, onde diz assim, ó, mas não tinham filhos para Isabel. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer o quê? Aquele trabalho diário, né? Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor, versículo 9. Agora vem o 10. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo já... Repetir, durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações, né? Versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Interessante que Zacarias então recebe uma visita da glória celeste, né? Interessante. Quando foi isso? Enquanto Zacarias oferecia incenso a Deus, ele recebeu a visita de quem? De um anjo, né? E onde foi isso? No santuário, ao lado do altar, conforme está registrado no versículo 11. Aí no versículo 12 diz que ele viu. E qual foi a reação dele? Qual foi a reação dele quando ele viu o anjo? Ficou com medo, tremeu na base, né? E não sabia o que fazer.
Aí vem uma mensagem maravilhosa da boca do anjo. Não é isso? Aí ele diz, no versículo 13, né? Suas orações foram ouvidas. Sua mulher dará à luz um filho. Não é isso que está escrito aí? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus enviou, ou seja, Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. Ou seja, João significa o quê? O Senhor é gracioso, né? E o nome foi dado pelo próprio Deus. O próprio Gabriel falou, né? João Batista foi o quê? Não, ele diz assim, perdão. Aí, João Batista, o filho, foi fruto das orações de Isabel e Zacarias, porque esse casal orava há muito tempo. Vem cá, e as suas orações são ouvidas? Vocês acham que as orações de vocês, as nossas orações são ouvidas? Vocês acham? Ou tem dúvida? O que a dúvida deixa? Ou seja, o que a dúvida produz no coração de Deus? Alegria ou tristeza? Tanto é que a gente vai ver aqui o que aconteceu com Zacarias, que ele duvidou, titubeou. Aí o que o anjo Gabriel fez? Então, quando você estiver orando, você ore com certeza, com convicção, não ore, eu vou orar, né? Eu vou orar, porque alguém falou para eu orar, então, não, você tem que ter certeza, você está orando e Deus está ouvindo e agindo. Obrigado, pastor. Está orando, você está orando, ele está ouvindo e agindo, mas agindo nem sempre da forma que a gente quer, mas ele age no silêncio, né? Então, tem um louvor, né, do Voz da Verdade, que diz: há momentos que Deus cala e não ouça a sua voz, mas Deus está agindo mesmo no silêncio. A grande questão é se você está orando. Pastor, uma vez por semana tá bom? Você se alimenta uma vez por semana? Tu já experimentou tomar café uma vez por semana? O que acontece? No dia seguinte, na hora de acordar para o trabalho, está difícil levantar, não tem como. E muitas das vezes nós nos apegamos às coisas materiais de tal forma que esquecemos de fazer o quê? De orar, que é um alimento tremendo para a nossa alma, para a nossa comunhão. A oração nos aproxima de Deus. Mas a gente tem que tirar uma coisa da cabeça, a gente não deve ficar orando só quando a gente está querendo uma bênção. Eu estou precisando de uma bênção, vou fazer uma campanha dos 7 dias, em volta do monte, em volta das muralhas, eu vou fazer. Chegou a bênção, e agora? O que você vai continuar fazendo? Orando, porque a nossa oração não deve depender de bênçãos almejadas. A nossa oração deve ser o quê? Contínua, diálogo contínuo. Com quem? Com o Altíssimo. Ah, mas pastor, eu estou satisfeito, eu não quero mais bênção nenhuma. Continua orando. A nossa oração não deve depender de coisas materiais. A nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus não deve aumentar quando eu almejo alguma coisa. Não, isso não é comunhão, isso é o quê? Querer o quê? Interesse. Eu estou precisando de algo da parte de Deus. Se for preciso, eu atravessar para lá 24 horas de diferença de fuso, eu vou para lá no Japão, mas eu vou atrás da minha bênção. Tu não precisa ir lá do outro lado para buscar a tua bênção. Tua bênção está onde? Na tua casa, na sua igreja, onde você estiver. A bênção vem até você. Porque Deus conhece o quê? O teu coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos buscando a presença dele intensamente, porque algo estamos querendo ou porque almejamos, amamos. A palavra de Deus nos diz o quê? Os mandamentos do Altíssimo se resumem em 2 grandes mandamentos, que é bem conhecido. Amarás quem? A Deus acima de todas as coisas. Deus, obrigado. Deus todo poderoso, com todo o teu coração, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento. E acabou, pastor. Isso aí tá bom. Finalizou aí. Não, o resumo de toda a lei e profetas tem 2 pontos principais: amar o teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e a quem? O outro a quem? Ao próximo. Como? A si mesmo. Muito bem. Você está afiadinho. Amar um pastor, tem gente que não dá para amar. Porque padecer é difícil. Por acaso nós somos fáceis? O meu próximo é difícil. E eu sou fácil? Facinho. Tem dia que acho que eu estou na andropausa, né? Estou aqui, qualquer coisa, por aí. Já pensou se Deus fosse nos fulminar todas as vezes que agíssemos assim? Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e Ele quer que sejamos com o nosso próximo também.
Isso sim é amar e viver a lei e os profetas. Amar ao nosso Deus e ao nosso próximo. O que nós queremos para nós devemos almejar para o nosso próximo, não é isso? Sem hipocrisia, né? Eu amo meu irmão, mas eu quero vê-lo bem lá. Igual aquele que passava um comercial, né, sobre a sogra, né? O camarada comprou uma mansão para a sogra, mas comprou uma mansão para a sogra onde? Lá no Oriente Médio, lá no sul da África, perdão, no norte da África, lá no norte da África, onde o Islã é. E uma passagem só de ida. Só de ida. De tanto amor pela sogra, porque esse não é o amor bíblico, esse é um amor. Não é amor, que amor nada, né? Então é interessante, né, que João Batista foi fruto das orações de Isabel e Zacarias. Você tem algo para receber da parte do Senhor? Deus prometeu? Continue orando. Chegou? Continue orando. Não chegou? Continue orando. Se Ele der essa bênção que você tanto almeja, é porque Ele te ama. Se Ele não der, é porque Ele te ama. Você daria um leite envenenado, contaminado para o teu filho? Mas muitas das vezes nós queremos beber um leite envenenado achando que é bom para a gente, mas o pai sabe que não é, então ele não dá. Ah, Deus me desamparou, não quer mais saber de mim, não me ama porque Ele não me deu tal coisa, e essa tal coisa na maioria das vezes são coisas materiais. Coisas materiais. E as coisas espirituais? Pô, Pai, enche-me da Tua presença, enche-me da Tua unção, coloque amor no meu coração por Ti, aumente o amor por Ti, eu quero buscar a Tua presença, mas e tira essa frieza de a gente deveria fazer isso, né? Porque quando a gente busca, irmã, a gente precisa entender, quando a gente busca o reino, primeiramente o reino de Deus, a gente precisa, né, sabe? A gente precisa entender que quando realmente, verdadeiramente a gente procura, a gente busca primeiramente o reino de Deus, o que acontece com as demais coisas? Gente, Deus não é político, não. Essa turma que a gente conhece aqui promete, ganhou, vai embora. Não. Se nós buscarmos realmente, primeiramente, o reino de Deus, Deus nos proporciona o quê? As coisas que realmente nós precisamos. Porque geralmente quando a gente coloca a mão em algo que nós não precisamos, geralmente dá problema. Porque Ele nos concede o que nós realmente precisamos, Ele não deixa faltar. Mas aquele casal foi um casal abençoado, não é isso? Assim como você vai lá em 1 Samuel capítulo 1, versículos 26 e 27, você também vê uma mulher que foi muito bem, né, aventurada, foi abençoada, né? Ela era estéril, as pessoas que estavam em volta dela começaram a zombar, a escarnecer dela, porque ela não tinha filhos, e a gente sabe muito bem que lá no Oriente Médio, não só lá, mas no Oriente Médio principalmente, a mulher estéril sofre demais, ela é muito discriminada, né? Então no versículo 10 diz assim, o nascimento dele vai trazer o quê? Alegria e felicidade para você e para muita gente, né? Ou seja, João Batista trouxe a alegria e a felicidade para os pais, e não só para os pais, mas para muitas outras pessoas. No versículo 15 diz assim, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem, ele não deverá beber vinho nem cerveja, na tradução que eu tenho aqui. Ele será cheio de quê? Do Espírito Santo do Altíssimo, Espírito Santo do Altíssimo. Gente, esse Espírito Santo é o Espírito de quem? Não é outro Deus. Tira isso da tua cabeça, não cria essa confusão. Quando se fala em Espírito Santo, ele é o Espírito de quem? O Espírito do Pai. É o Espírito do Pai. Pastor, o Espírito Santo não. O Espírito Santo é um, o Espírito do Pai é outro. Gente, só muda o nome, mas é o Espírito de quem? Do Pai. O Filho é filho de quem? O Pai Altíssimo. A Bíblia é clara, quem confunde é o homem. Espírito Santo não é outro Deus, é o Espírito, porque o Espírito do Altíssimo é o quê? É santo. O Espírito do Pai é santo. E é Ele mesmo, né? Então, olha só, como será o caráter de João Batista? Será cheio do Espírito do Altíssimo. Será um grande ganhador de almas. Ele será um asceta, ou seja, asceta, SC. Será o quê? Separado, reservado. Assim como Daniel. Quando você vai no Velho Testamento, você vê exemplo de homem assim também. Daniel era assim. Você lê o capítulo 1 de Daniel, são 12 capítulos, mas o capítulo 1, você vê como Daniel era. Daniel não se contaminava com as iguarias do rei. Daniel não se contaminava com as iguarias do mundo. Gente, esse mundo está cheio de iguarias para nos seduzir, para atrair o nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas. Mas Daniel resolveu não se contaminar. João Batista também não se contaminou. Ele ficou até um tempo reservado, né? Ficou um tempo no deserto. Quando ele voltou também, né?
e ele não tinha receio de falar o que precisava ser falado, ao ponto dele falar algo que desagradou o coração de Herodes. Herodes estava com a mulher que não era dele. A mulher que Herodes estava era a mulher do irmão dele. E ele falou o quê? Que precisava ser falado. O que aconteceu? Ele deu o quê? Cabeça. Ele perdeu a cabeça e perdeu tudo. Não. Quando a pessoa perde a cabeça, no sentido literal, ele não perde tudo. O que a gente não pode perder é a nossa salvação. Que é através de quem? De Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Peraí, mas dá para entender? Aquele casal, irmão, orou tanto, clamou tanto ao Altíssimo para uma bênção, por uma bênção. E que bênção era essa? João Batista. Peraí, irmã de Santo, me explica que história é essa? Quer dizer que essa bênção só durou 30, 31 anos, 32 anos? Ele morreu antes de Jesus morrer e ressuscitar. Suponhamos que sejam 30. Antes de 33 anos ele morreu, né? Não é isso? De 30 a 32 anos ele morreu. Peraí, que bênção é essa que Deus concedeu àquele casal que almejou, desejou tanto, era estéril, Deus abençoou? Quer dizer que Deus deu uma bênção para esse casal e depois Deus fez o quê? Essa bênção veio de onde? A bênção, João Batista, o filho, né? O profeta João Batista, veio de onde essa bênção? Veio do alto. E o Altíssimo fez o que com essa bênção? Acabou o teu tempo, vem cá. Você estará agora comigo para sempre, para a eternidade. Será que nós temos essa maturidade? Que havia outro propósito, né? O cristianismo precisava ter uma outra dinâmica. Né? Interessante, né? Interessante. Aí, João Batista, separado, aquele rapaz excêntrico, né? Aquele rapaz meio exótico, meio diferente, né? Que vestia-se de pele de camelo, alimentava-se de gafanhoto, apesar que tem duas interpretações sobre esse gafanhoto, alguns acham que não é gafanhoto inseto, são outras interpretações, mas esse rapaz tão diferente, tão excêntrico, cheio de quê? Do Espírito Santo. Ele tinha um propósito, e ele entendia bem o propósito dele, ao ponto de ele chegar e falar o quê? Importa que quem cresça, o Filho cresça, o Senhor Jesus cresça, e eu diminua. Aí João Batista sai de cena e entra quem? Jesus, com o ministério dele. Começou aos 30 anos. Interessante. Aí Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado, e João Batista diz: não sou digno nem de carregar as costas ao parque, suas sandálias, não sou. Mas Jesus foi obediente. Jesus foi obediente até o fim. Se submeteu ao batismo. Não é isso? Nos mostrando que também nós devemos fazer o quê? Nos submetemos ao batismo. Pastor, eu achava que o batismo bíblico é aquele batismo lá que a gente é submetido com um ano, não é isso? Biblicamente você não vê. Biblicamente você não vê isso. Você vê as pessoas sendo batizadas quando elas têm o quê? Maturidade, e quando chega o período da razão, não é isso? Começam a entender o motivo, o significado, a simbologia do batismo. Aí sim, aí ela é batizada. Tanto é que a pessoa é batizada depois que ela realmente já foi convencida. Depois que ela é convencida do pecado, da justiça e do juízo, é que ela é o que a gente vê nas Escrituras o tempo todo. Pastor, que Bíblia? Bíblia cristã. Pode ser a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia muito usada pela católica, pode ser a Bíblia evangélica, que nós protestantes usamos, mas é a mesma coisa. Você vê Paulo e outras pessoas batizando, não é isso? As pessoas em nome de quem? Em nome de Jesus. Essas pessoas eram batizadas depois que elas chegavam ao entendimento. Elas entendiam o plano da salvação, entendiam o motivo pela qual Jesus veio. Aí sim elas eram submetidas ao quê? Ao batismo. Imersão significa o quê? O que significa imersão? Desceu as águas. Significa o quê? Que a pessoa morreu para quem? Para descer nas águas, ela morreu para quê? Para si mesma e para o mundo. Aí quando emerge, ela está nascendo novamente com uma nova metanoia aí ocorrendo. Nova mentalidade, novos pensamentos, um novo coração. Não é? Isso significa. É a simbologia do batismo. Então é você batizar uma criancinha que já tem tendência, né?
criança já nasce, não é isso? Desde sua meninice já nasce o quê? Com o coração enganoso, com facilidade de ser seduzido, não é isso? Mas a criança não chegou ao período da razão. Como é que ela vai ser batizada? É batizada, mas não tem respaldo bíblico para isso. Por isso que costuma-se batizar crianças com 12, 13 anos, né? Porque ela chegou ao período da razão, começa a entender. Mas aquele jovem era cheio do Espírito de Deus, era um grande ganhador de almas, e João Batista tinha seguidores também, né? Ele será separado, será diferenciado como Daniel foi. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Aí você avança no 17, diz assim, aí começa a falar sobre as atividades de João Batista. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Isso não tem nada a ver com reencarnação, igreja. João Batista não foi reencarnação de Elias. Ele tinha a mesma ousadia, a mesma intrepidez, ou seja, ele era cheio da presença do Altíssimo, cheio do Espírito de Deus, do Altíssimo, né? Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda de quem? De Jesus, não é isso? Aqui tem as atividades, né, de João Batista. Aí você vai avançando, aí você se depara com a incredulidade e as consequências graves da incredulidade. Quando você chega no versículo 18, você vê que então Zacarias perguntou a quem? Ao anjo: como é que eu vou saber se isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Aí no versículo 19, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa nova, né? Boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo, olha só, no tempo que é certo, ou seja, há tempo para todas as coisas. E porque você não acreditou, aí vem a consequência da incredulidade. Olha só, aí vem a roxa, meu Deus, olha só. E porque você não acreditou, o que vai acontecer contigo? Você ficará o quê? Mudo. E não poderá falar até o dia em que o seu filho, ou seja, João Batista, nascer. Parece que a incredulidade, irmão, não agrada muito o coração do Altíssimo, não. Eu tenho Deus no meu coração, mas não creio nas coisas do Altíssimo. Você vai ficar com quem? Com o teu coração enganoso ou com o que Deus fala? Deus diz que sem fé é impossível Agradar a Deus. Que nós precisamos de paz e de santificação. Não, ninguém vai contemplar, ninguém vai ver o Altíssimo, não é isso? Então a gente precisa entender que tem sentimentos, tem pensamentos que estão aqui dentro que não agradam o coração de Deus e que são antibíblicos. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa desse conhecimento. Você pode ser um bom filósofo, você pode ter faculdade, e tem que estudar e tem que se dedicar. Mas a verdade que liberta é só uma. Qual é a liberdade? A verdade que liberta. Jesus, gente. É o conhecimento de Jesus, do plano da salvação. Dedique-se, estude. Faça sua graduação, faça pós, faça o mestrado, dedique-se. Mas lembre-se que o que liberta é a palavra de Deus vivo. A Bíblia é suficiente para a salvação do homem? Não, pastor. Não, pastor. Eu preciso de mais alguns livros que falem sobre a Bíblia, para que eu realmente entenda a Bíblia